Boa noite! Live especial hoje com um convidado especial para falar sobre o masculino. Tema super importante, ainda pouco falado, né? E hoje eu resolvi trazer esse tema aqui à tona para a gente conversar. É uma live que não é só para os meninos, para as meninas também. E eu tenho um grande amigo, uma pessoa porque eu tenho um carinho gigantesco, que é o César, de um espaço aqui de Atibaia chamado Yoga Valley. Fala, César, já vi que você já tá aí. E o César, ele é um querido, é uma pessoa que abriu portas para mim lá atrás, no meu início de carreira. Tem um espaço incrível aqui em Atibaia. E ele vai se apresentar daqui a pouquinho, além, né, de ele trabalhar com diversas ferramentas, terapias, técnicas e tudo mais. Ele também faz esse trabalho aí com o masculino. Então a gente vai bater esse papo gostoso aqui hoje. Então, ó, pega esse aviãozinho que tá aqui embaixo, manda para os meninos, manda para as meninas também, porque é importante esse assunto também para as mulheres, ok? Então faz essa gentileza, dispara esse avião aqui para todo mundo, enquanto eu vou convidar já o César para chegar aqui junto na live. Apresentando. Vamos que vamos. Já mandei o convite. Olá! Olá, Ju. Que Tudo bem? alegria ter você aqui mais uma vez para a gente bater um papo, dessa vez sobre outro assunto. Legal. E Legal eu estar com você. estava falando aqui um pouquinho antes de você entrar sobre o tema da nossa live, deixei ele fixado aqui também para quem for entrando, para quem for chegando. E Legal. queria que você se apresentasse um pouco, né, primeiro, para o pessoal saber quem é você, e aí a gente entra mais no tema, na sequência. Perfeito. Então, boa noite a todo mundo. Ju, obrigado pelo convite. É demais estar fazendo isso com você. Sabe que admiro demais o teu trabalho também. E parabéns por tudo que você tem conquistado na sua vida, né? Bom, eu sou o César Giannini. Tenho esse meu espaço aqui, o Espaço Yoga Valley, aqui em Atibaia. É um espaço que eu considero um espaço de cura para quem busca essa cura, né? Sou terapeuta transpessoal, realmente trabalho com várias técnicas de terapias e, de repente, um dia me surgiu essa ideia de trabalhar com homens, porque eu já tenho dois grupos de homens que eu participei no passado e nunca havia me tocado que eu poderia fazer também esse trabalho aqui, né? Eu não sei para quem conhece, eu sou Guerreiro do Coração, que é um grupo só de homens que foi feito lá no sul, começou no sul do Brasil. Ah, foi no Sul? Foi no sul. É um pessoal de Joinville e eu não lembro agora o nome da cidade lá do Rio Grande do Sul, mas são pessoas de Joinville e dessa cidade do Rio Grande do Sul, que eu não me recordo o nome. São dois homens, um de 74 e acho que o Mauro hoje deve ter seus 70 e pouco, 78. Quer dizer, então são pessoas já com idade, com mais idade. Têm experiência de vida para dar e vender. Exatamente. E é um trabalho maravilhoso. Eu amei esse trabalho do Guerreiros do Coração. Realmente foi um trabalho que eu me encantei demais na época quando eu fiz. Já fazem acho que 6 anos por aí. E, de repente, o meu genro me trouxe um livro que chama Jornada Solar, que quando eu abri o livro, isso já tem 1 ano, quando eu abri esse livro, reparei que quem escreveu esse livro foi o Juliano, o Eduardo, e o Juliano era o filho de um guerreiro do coração. Eu o conheci mais garoto, hoje ele tem 6 anos a mais, né? E adorei esse livro que ele fez, Jornada Solar. É um livro que eu sigo, é um livro agenda, não sei, as mulheres que já conhecem a mandala lunar, eles copiaram não, idealizaram o livro igual o livro das mulheres, que é o mandala solar. E fizeram Jornada Solar, que é dentro do ciclo solar para homens.
e é cíclico também de 28 em 28 dias. E esse trabalho de homens que eu tenho feito, essa roda de homens que eu tenho feito aqui, eu uso esse livro da Jornada Solar como meu guia, porque ele tem sido meu guia, inclusive, de leitura e de cabeceira como agenda, porque ele é uma agenda também. Depois eu mostro o livro, um pouco mais para frente eu mostro o livro, para entenderem o que é esse livro. Então, depois que eu vi esse livro, eu falei, caramba, é muita coincidência aparecer tudo assim, né? E, puta, me encantei e eu falei, gente, eu vou começar a fazer um trabalho para homens. Já quando eu trabalhava no Instituto Cambará, trabalhava não, ainda trabalho no Instituto Cambará, que é o Instituto Xamânico, no Cambará, o Asdrubal, que é um grande parceiro da nossa tribo lá, ele sempre falou, cara, você devia fazer trabalho para homens. Eu nunca me via fazendo. Mas no fim, caiu, é para fazer, abracei e estou fazendo, estou amando, é muito legal. Tem tido entre 5 e 9 homens que eu estou fazendo presencial, eu não estou fazendo online, estou fazendo presencial o trabalho. Já fizemos 4 encontros, vamos para o 5º encontro já. E o feedback é isso, né? Aqui no espaço, exatamente, no Yoga Valley. E é um trabalho que o feedback de todos eles tem sido muito legal. Ele tem um feedback de todos os homens que têm vindo, um feedback é muito bacana, sabe? É de evolução, é muita conversa, eu tenho meditação, conversa, roda de compartilhar, uma vivência, e tem surtido muito efeito, eu percebo que tem surtido efeito. E eu vou de migalha em migalha, para mim é o que eu falo para eles. Uma vez algum deles me perguntou, mas você vai fazer essa roda para quantos homens? Quanto no mínimo? Eu falei, olha, tendo um, para mim já está feita a roda. Para mim, eu indo migalha a migalha, eu acho que cada homem que vem e que se supera, cada homem que vem, que se compreende, se entende, eu acho que é um homem a mais que está aí no planeta podendo ajudar com um pouco mais de sabedoria em ser um homem melhor, em ser um homem sem tudo aquilo que a gente efetivamente foi aprendendo no nosso viver, com nossos avós, pais, etc., como a sua chamada, né, homem não chora. Homem chora pra caramba, ele devia chorar muito mais, né? Não devia esconder esse choro, não. Homem tem sentimento. E eu queria aproveitar Pode esse falar. gancho para te fazer, acho que a primeira pergunta, assim, né? A gente trabalha aí, já fizemos muitas coisas juntos, né? E você tem o seu espaço, hoje eu tenho o meu, e assim, a demanda, a procura do masculino por esse processo de autoconhecimento, ele ainda é bem menor do que as mulheres, né? A gente vê isso nos cursos, a gente vê isso nas próprias atendimentos. Tá indo aos poucos, mas ainda é uma procura muito menor, né? E assim, eu acho que o ser humano em si está começando a aprender a lidar com as suas emoções, com seus traumas, a entender o quanto é importante a gente olhar para isso, o quanto muitas coisas que aconteceram lá no passado interferem, né, na nossa vida adulta. E às vezes a gente resiste um pouco no começo, mas o quanto é importante olhar para isso para que a gente viva uma vida melhor, mais leve, e de uma outra perspectiva. E para o homem, né, não querendo definir e concluir aqui, mas o homem não é que é uma tendência de ser mais fechado, né, mas acho que até por conta de diversas cobranças ali de como ele tem que ser, como ele tem que se portar, o que ele tem que fazer, que imagem que ele tem que passar ali. Então é um tipo de assunto, é um tipo de coisa que assim, não, isso não é para mim, isso não é para você, eu não vou olhar para isso, eu não vou me expor, eu não vou para fora, eu não vou ser vulnerável, né? Então eu acho que tem uma cobrança implícita aí maior do que para as mulheres, né? Então acho que o primeiro gancho é isso, assim, se você puder falar ou contar até do seu processo, tudo bem que você é um terapeuta ou talvez desse grupo que você está trabalhando. Como né, dar esse passo? Como tem sido a experiência que você tem visto aí desses homens com quem você está trabalhando? O que você percebe que está mudando na vida deles, né, com esse passo? E, enfim, se você puder compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente disso também, em primeiro momento. Legal. Então vamos lá, vou falar um pouco então, não só desses homens, eu vou falar um pouco da minha experiência comigo mesmo, né? O que eu já fui na vida e de repente o que eu tenho sido hoje. Imagina só, eu tive vô italiano e pai italiano, né? Pai único, meu pai foi filho único desse vô italiano. Então, foi uma criação realmente bem assim, homem, né?
de homem não chora, apesar que meu pai foi uma pessoa aberta, mas era ainda daquele jeito machista de ser, né? Então, eu tive uma criação onde eu aprendi que gritar funcionava, não deixar a mulher falar era melhor, ter um escudo protetor era perfeito. Então isso tudo ocasionou muita coisa de errado na minha vida. Eu até hoje sofro, por exemplo, com a minha forma de falar. Eu, quando percebo, a pessoa acha que eu estou nervoso, e eu não estou nervoso, eu estou calmo. Mas se eu ouço, eu já ouvi gravação minha, eu estou extremamente nervoso falando, e para mim, no meu íntimo, não é nervosismo, é uma forma de falar que eu aprendi a falar e que ainda me pego falando. Então, o que eu, de experiência aqui que eu posso falar, é a minha percepção disso tudo. É o perceber esses meus formatos que eu já tive, que foram formatos, que eu tenho que lapidar, que eu tenho que melhorar, que eu tenho que fazer o possível para deixar de ser, tenho que abaixar meu escudo, eu tenho que aprender a ouvir a parceira que está comigo, a deixá-la falar, não interromper quando ela está falando, não colocar o meu julgamento em cima do que ela está falando. Tá? E o homem, ele mais do que a mulher, não que a mulher também não tenha comportamentos parecidos, que acho que as criações dos ambos os lados têm coisas até parecidas, de escudo principalmente, né? Até por conta dessa braveza do homem, então a mulher se protege de uma outra forma. Mas o quanto é importante a gente perceber as nossas atitudes perante a companheira, ao qualquer relacionamento que seja. Né? A gente abaixar a guarda, efetivamente abaixar a guarda. E acho que principalmente o ouvir, como eu falei há pouco, principalmente o ouvir. É realmente, quando a mulher está falando, dá ouvidos a essa mulher que está falando. Isso acontece em emprego, não acontece só em relacionamento. Tem muita mulher que não é ouvida onde trabalha, porque é mulher. Então não dão ouvido ao que ela fala. E provavelmente muita coisa que essa mulher falou ou fala é muito importante. Tá? E não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com orientação sexual, nada a ver com isso. É simplesmente uma pessoa, um ser que está colocando o ponto de vista dela. Acabou. Ponto. É um ponto de vista que a gente deve ter respeito ao ouvir. Né? Seja homem, seja mulher. Mas quando a gente fala em relacionamento homem-mulher, a gente está trabalhando com, socialmente falando, um ser mais sensível, um ser com cabeça diferente do homem. Tá? Há uns 5 anos atrás, eu tive até uma discussão com uma pessoa que ela queria fazer um grupo de homens, uma mulher que queria fazer um grupo de homens. E eu falei, me desculpa, não vai dar certo. Mas como não vai dar certo? Eu entendo o homem. Eu falei, desculpa, você não entende o homem. Você é mulher. Você está entendendo os julgamentos de uma mulher, não com o julgamento de um homem. O homem pensa diferente da mulher. E é assim. Não sei se... eu estudei Jung, né? Então o Jung tem o ânima e o ânimos. Dentro de cada homem existe uma parte feminina e dentro de cada mulher existe uma parte feminina. Que muita gente não sabe disso. Então o homem retrai esse lado feminino dele, sem saber que ele tem esse lado feminino, achando que, pô, será que eu estou me transformando num gay? Não, é a emoção feminina que ele tem dentro dele, sim. E o importante é reconhecer que ele tem esse lado feminino. E o importante é saber o quanto esse lado feminino é, qual o tamanho que ele está, e conseguir lidar com ambos os lados, o seu lado feminino e o seu lado masculino. Igualmente a mulher. A mulher tem um lado masculino e um lado feminino também. Né? Então, isso dentro da gente é onde acaba ocasionando todos os nossos atritos conosco mesmo. Né? O não compreender essa mulher que está dentro de mim. Toda essa parte sensível, sentimental, carinhosa, que é a mulher que está aqui dentro de mim. O quanto isso é importante você expor. O chorar, o abraçar, o dar carinho, né, o dar colo. Qual o problema de fazer isso? Nenhum problema. Tá? Então, o quanto isso é importante, o homem perceber dentro dele tudo isso que ele tem dentro dele. E expor isso que tem dentro dele. Que não é mal algum expor. Quer dizer, eu acho que uma coisa que eu falo muito aqui, para mim uma coisa que vem em primeiro lugar é o respeito. Né? O respeito primeiro com o quê?
comigo, o meu respeito comigo e o respeito com o outro. Tendo esse respeito, tendo esta troca de respeito, tudo vai rolar que é uma maravilha. Tudo vai funcionar que é uma maravilha. Tendo respeito ao ouvir, ao falar, ao se expressar, ao que for, ao aceitar, a coisa funciona. Um relacionamento com certeza vai acabar funcionando muito mais tranquilo do que qualquer outra coisa. Bem na boa. Tá? E essa forma de criação que o homem teve desde a infância, né, que você colocou, o homem não chora, o homem não pode usar cor de rosa, quantas vezes não é chamar, você faz alguma coisa, o cara vai, seu viadinho. Quer dizer, sabe, são coisas que a gente ouve durante a vida, que pega no homem, repetidas vezes, exatamente, e que isso faz o quê? Que o homem acabe não realmente se expondo. Então, eu se deixo de ir, por exemplo, que já aconteceu comigo, vamos sair, vamos no pessoal de faculdade, vamos sair, vamos beber, não sei o que lá, e você vai numa roda de homem, e o cara começa a falar de futebol, de política ou de mulher, são os 3 assuntos, né? E não tem, assim, porra, vamos falar de alguma outra coisa? E se a gente fala isso, você é taxado, você é colocado de lado, e, puta merda, o cara parece o quê? Uma menininha falando, o que ele é? Nada a ver, entendeu? Agora, quando o homem se expressa e o homem precisa, efetivamente, às vezes até quando está sozinho, acaba se abrindo. Principalmente em terapia. Né? Lógico, você está num ambiente terapêutico, mas a pessoa acaba se abrindo. E acaba soltando exatamente tudo aquilo que ele poderia soltar, ou com a própria esposa, com a companheira, ou com um amigo. Coisa que é muito difícil um homem acabar se abrindo 100% para um amigo quando vai falar de sentimento. Né? Quando vai falar de sentimento, quando vai falar de algum problema, não é igual a mulher que fala, sabe? Pô, o cara, para falar alguma coisa, nossa senhora. E tem pesquisas, por exemplo, que não sei se você já viu ou não, se alguém que está ouvindo já viu, sobre a disfunção etéreo do homem em ejaculação precoce, é enorme. É enorme. Só que você conversa com um bando de cara, você acha que alguém fala? De jeito nenhum. Imagina, isso é humilhante falar. Entendeu? É humilhante falar. E isso vem porque, inclusive, todas essas disfunções que estão, inclusive, aumentando, tá? Estão aumentando. Homens a partir de 35 a 40 anos, já em torno de 45% têm um problema de disfunção etéreo. 45%. É enorme. E por que isso? Por questões de repressões e de formas de criação que essa pessoa teve. A própria prostituição. A própria prostituição. Tem muito pai que acha que o moleque, quando faz 18 anos, tem que levar na zona para sair com uma prostituta para ele ser homem. Isso é a pior coisa que vai acontecer com a sexualidade do homem. A pior coisa. E isso está muito você ia perguntar? né, César? Acho que até assim, falando, acho que o mundo hoje tem muita distorção, né? Para as mulheres também, né? As mulheres também, em muitos momentos, se tornando aí mais masculinizadas. E eu mesmo, né? Eu falo que eu tive que trabalhar a minha visão, a visão que eu tinha do feminino, de que feminino era algo frágil, né? De que então, o quanto que eu também tive que levar isso para as minhas terapias, né? E o quanto o mundo está buscando agora esse equilíbrio. E aí, aproveitando o gancho, tudo isso que você falou, e que você está com esse grupo agora, e acho que para inspirar as pessoas que estão aqui, os homens que estão aqui, inclusive, gente, de novo, pega esse aviãozinho, dispara aí para as pessoas, é um tema super legal. Homens e mulheres, é super importante a gente falar disso, então aproveita e manda essa live aqui. E os meninos, gente, coloquem aqui suas perguntas. Se quiser mandar no privado, tem aqui embaixo uma interrogaçãozinha. Essa pergunta vai chegar para mim aqui no privado, eu não preciso expor o nome de ninguém. Então, se você quiser fazer alguma pergunta em relação a esse tema, por favor, manda aqui que eu estou de olho para a gente aproveitar essa ilustre presença aqui do César para a gente perguntar. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, César. Então, por exemplo, como que esses homens chegam no grupo, né? Normalmente é o que é isso? É um relacionamento amoroso, um casamento que não deu certo e aí ele percebe que ele precisa se trabalhar. Como estimular? Como fazer esse pessoal chegar e o que você percebe de resultado deles trazendo, né, na vida deles, né, ou mesmo da sua experiência, se você puder compartilhar,
que eu acho que é uma forma da gente trazer para essas pessoas um pouco disso, né? Então, o que esse trabalho faz de resultado, né? O que melhora, o que transforma num homem quando ele consegue ter esse espaço para isso, né? Tá. Legal. Bom, primeira coisa que eu queria te falar, quando principalmente de mulheres, né? Eu estou sem meu óculos, eu não estou lendo quantos homens ou quantas mulheres estão, por exemplo, na live agora. Mas, enfim, provavelmente 80% é mulher e 20% é homem, que é normalmente o que acontece em todos os lugares que a gente vai, quando tem uma constelação familiar, uma terapia em grupo, o que for, normalmente acontece isso. Então, um grande cuidado que a própria mulher ela deve ter, é quando for convidar um homem, por exemplo, para fazer um trabalho como esse, que ela vê a live e acha interessante, ela nunca pode enfiar isso goela abaixo do homem, ele não virá. Tá? Se falar, você precisa ir, esquece. Falou pro cara que ele precisa vir, já era. O cara não vai vir, mas nem a pau, entendeu? Não vem. Então, de repente olha, poxa, eu vi um trabalho assim, achei super interessante. Você não tem curiosidade de conhecer? Porque eu achei interessante o trabalho. Coisa desse formato. É uma outra abordagem. Porque a abordagem você precisa, esquece. Homem nenhum vai vir quando você falar, vai lá que você precisa disso. Não vai. E como 80% normalmente são mulheres, é muito engraçado quando eu posto, por exemplo, alguma coisa do grupo. Eu posto para toda a minha rede. Eu recebo muita coisa de mulher. Nossa, que bacana, quero ser uma mosquinha, eu quero estar aí junto com vocês. Puxa, que legal, eu vou passar para frente. Nunca recebi uma pegada de homem falando. Muito interessante isso. Os homens que vieram sem ter me respondido nada assim, bacana, lindo, maravilhoso, alguma coisa. Pô, eu vou aí, que dia que é? E veio. Ponto. Tá? Então, e a maioria que responde são mulheres. É louco isso, né? São as mulheres. Eu até entendo o motivo. A mulher, ela é realmente acharcada pelo homem, né? Ela ainda é. Infelizmente, é a pura verdade. Mas vamos lá. Os homens que estão aqui hoje, né? Ou esses homens todos que estiveram, por exemplo, nos grupos do Guerreiro do Coração. Guerreiros do Coração, quando eu fiz a minha formação, que a gente faz o rito de passagem, nós éramos em 38 pessoas fazendo o curso e 30 facilitadores que já tinham feito, que estavam lá para ajudar no processo. Então eram 38 homens novatos no assunto de ser homem. O que eu percebo muito nitidamente? Assim, primeiro ponto, o abraço. Primeira coisa, o cara passa a abraçar. Tá? Então, o formato de um abraço, depois que uma pessoa entra num trabalho desse, ele não abraça mais pensando em sexo. Muito homem, quando abraça, vai abraçar principalmente uma mulher, ou vai abraçar um homem, não encosta o corpo inteiro. O cara dá uma afastadinha. Você me conhece, eu sou uma pessoa, eu quando abraço, eu abraço. Eu quero sentir o meu coração no coração da pessoa e vice-versa. Isso é um abraço de coração. Não é um abraço de sacanagem, é um abraço de coração, pura e simplesmente. Um abraço de alma, um abraço do que eu falo, um abraço do ser, né? Do ser humano, independente de ser homem ou ser mulher. Então, o abraço é uma coisa que é evidente, quer dizer, então, se a pessoa passa a abraçar de uma forma diferente, ela se abriu. Então a gente percebe que esse homem se abriu. Ele se abriu a uma emoção que ele não tinha. Tá? A uma emoção que o abraçar traz. Né? Que é o carinho, que é a troca, que é o não sexo, né? Que não tem nada a ver com sexo, que é um abraço, puro e simplesmente um abraço. Outra coisa que a gente percebe são formas, efetivamente, de falar com esposa e filhos, que já também ouvi. O cara falou, puta vida, eu falava assim, né? Formatos de fala com esposa e filho, normalmente é esposa e filhos, né? Companheiro e filhos, vamos falar assim. Então, é mais uma outra coisa, é a percepção da forma que ele falava e da forma que ele deveria estar falando. O ouvir, eu já falei, né? O ouvir, eu frisei até, o saber ouvir, porque o homem, realmente, a grande maioria não deixa
eu vou falar principalmente a mulher, porque homem não ouve nem homem às vezes, né? Mas quando é mulher, então, pelo amor de Deus, se a mulher está falando, está falando bobagem, está falando não sei o quê, está vindo com mimimi, e às vezes está falando um monte de coisa que é relevante. Mas não ouve só porque já colocou o antes é mulher, se é mulher, não vou ouvir. Né? Não é importante. Então, isso é outra coisa que a gente percebe. Tem pessoas que falam esse passar a ouvir. Tá? Então, é o carinho, é o respeito, é o ouvir melhor, é o saber falar melhor. Que mais que eu já ouvi? Eu tenho dentro do grupo, esse grupo, tanto no grupo de Guerreiros do Coração como no grupo aqui, tem homossexuais, tá? E o homossexual, ele é homem, né? O homossexual, ele pensa como homem, ele não pensa como mulher. E eu tive relato, inclusive, disso, tá? Porque ele pensa exatamente como homem, ele foi criado como homem, a criação dele foi homem, independente de ser homossexual ou não. Então, a cabeça dele tem uma mulher dentro. Ela pode estar, de repente, desequilibrando o homem que está. Quer dizer, a mulher está parecendo mais evidente do que o homem que está dentro dele. Tá? Mas nada errado. É assim que ele quer, é assim que é. Mas ele não deixa de pensar como homem. Tá? E o relato é muito parecido com um companheiro. Né? É muito parecido. De ouvir carinho, falar e etc. Dessa mudança. Então, o que a gente percebe... Essa abertura, né? Exatamente. Então, o que a gente percebe é a própria sensibilidade. Aumenta a sensibilidade. Aumenta a sensibilidade. Tá? Aumenta bastante. E quando uma outra coisa que eu gosto de falar bastante é o ouvir a verdade. Né? Então, o ouvir a verdade, o que é isso? Né? Muita gente ouve, mas às vezes não percebe. Quando você está falando alguma coisa, expondo uma coisa que você está vendendo como verdade, você tem um serzinho aqui falando, seu mentiroso, você está falando, mas não faz nada disso. Né? Então, efetivamente você ouvir essa vozinha e então, né? Opa, pera um pouquinho. Se é para ser verdadeiro, é para ser verdadeiro, então eu estou falando bobagem. Então é passar a ouvir esta vozinha que está aqui falando, tudo que você está falando é da boca para fora, porque na verdade você não faz o que você fala. É aquilo, faça o que eu faço, não faça o que eu falo, né? É bem isso, né? É bem essa frase, né? E sim, homem aparece muito, né? Aparece muito, o homem que vai, grita, faz daquele jeito, não sei o que lá, e no fim o cara está fazendo tudo isso como uma proteção por às vezes não saber alguma coisa, não saber como agir diante de alguma atitude, e qual é a proteção dele? Pular em cima, gritar, falar alto, socar a parede, sair fazendo porque absurdos. Foi como ele aprendeu, né, dentro dessa realidade. Foi como aprendeu, sabe? Foi como aprendeu. A gente ouve muito ainda esse negócio de, vai na escola, brigou, tem que ver lá e tem que meter a mão porque brigou. Gente, sabe, não... Tem coisas que você ouve demais ainda, assim, por tomar vantagem, né? E homem é muito assim, Então, as coisas que eu tenho ouvido como mudança, efetivamente, são essas, é a própria sensibilidade, tá? Então, quando eu falo de sensibilidade, vem realmente a percepção. É o seu perceber, é o homem estar atento à sua percepção da sua realidade, da sua verdade. O que é que ele tem de verdade no coração dele? Deixar o coração dele falar a verdade. Né? Essa percepção é um grande caminho. E é uma coisa que a gente percebe efetivamente nos homens que tiveram alguma mudança que aconteceu, né? de forma de ser, tá? De formas de tratar o outro. Tá? É uma forma de tratar o outro. Quando a gente fala em relacionamento, normalmente a gente acaba falando sempre em relacionamento homem e mulher, que é a sua grande maioria. Mas relacionamento, para mim, é relacionamento, independente com quem você está. É, efetivamente, você ter um relacionamento dessa forma, sensível, verdadeiro, coerente, com troca. Quando eu falo sensibilidade, sensibilidade de receber e dar, as duas formas. Né? Então, ter efetivamente a coerência. E isso acontece bastante.
Muito Tá? bem. A gente repara, quando a gente faz um compartilhar de assunto, né? Cada encontro a gente aborda um assunto. Quando a gente aborda um assunto que a gente joga na roda de conversa, e a gente percebe muito isso, é o deixar ouvir, e quanto isso é rico. Tá? O quanto isso é rico. A gente ouvir a opinião de um, ouvir a opinião de outro, e não há discussão, não há fala, há simplesmente respeito. Isso é um exercício. Isso é um exercício. Nada além de um exercício. A gente nunca. Eu trabalho com o bastão falante, né, o talk stick, que é xamânico. Quer dizer, então, quando a gente está com talk stick, só a gente fala, os outros ouvem, né? Ele não está aqui agora, senão eu até mostrava ele para você. Mas é um instrumento de poder xamânico para administrar o respeito, para administrar a fala e o ouvir. Né? E a gente, quando fala com um talk stick, a gente fala efetivamente com o coração. É só um instrumento de poder, nada além disso. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Eu tô lembrando aqui do meu processo de autoconhecimento, né? Quando eu comecei, eu tinha um ciclo de amigos, de amigas, que era perfeito, mas quando a gente começa a se compreender, a se olhar, e eu ouço muito isso, né? Parece que o seu ciclo de amigos faz, né? Vira. Não é porque você briga com as pessoas, Vira. aquilo parece que se desfaz, porque a conversa muda, os interesses mudam, tudo muda, né? E eu imagino que numa situação dessa não deva ser diferente, porque é o que você falou, você está ali como homem, vivendo nos parâmetros dessa sociedade, ali nos grupos de homens, compartilhando pornografia, talvez, mulher, sexo, esse é o assunto. E eu imagino que quando você começa esse trabalho interior, isso começa a perder um pouco de sentido, porque você está começando a se descobrir, começando a se abrir, a entrar nessa permissão e perceber que você pode ser um homem dentro dessa realidade de uma outra forma. E como que é normalmente essa transição, né? Porque deve ser desafiador para vocês também, né? Porque é o que você falou. Assim, eu fui num grupo de homens e a gente discutiu que vão dar risada, né? Então, como que é isso para vocês? Como que é esse processo? É fato. É exatamente como você falou. Infelizmente existe isso. Esse grupo de faculdade, por exemplo, que eu ia bastante, eu deixei de ir. E não adianta eu falar, para de mandar pornografia para mim, né? Eu não quero mais ouvir. Esse grupo, que é um pessoal de faculdade antigo, que eu gosto de todos eles, tem até, vou falar francamente, tá? Se eles estiverem me ouvindo, paciência. Poucos assuntos bons e muitas porcaria, que vem muito mais porcaria que assunto bom, e eu acabo deletando, porque as coisas vêm e nem leio mais. Eu não leio, não saio do grupo, porque é um grupo de afinidade. Né? Eu já saí de grupos que não tinham muita afinidade, simplesmente saí do grupo. Você acaba realmente mudando de comportamento. Se você não muda de amigos, os amigos te mudam. Tá? Porque você passa a ser chacota. Infelizmente é a pura verdade. Exatamente. Então você acaba mudando. Se é um grupo de amigos, eu tenho um amigo, amigão meu, que era motoqueiro, aprendi muito esse cara também era o Cambará, e ele era grupo ele tinha um grupo de moto, ele andava muito de moto, aquelas baita motono, e ele começou, quando ele começou no Cambará, tudo, ele começou a ter a sensibilidade aflorada, e começou a tentar conversar com esses motoqueiros a respeito disso. Ele parou de andar de moto. Ele não anda mais de moto com esse pessoal. Vendeu a moto. Porque, infelizmente, as pessoas, eles não querem ouvir. Entendeu? Tem isso. O homem, ele tem o tempo. Ele não quer ouvir. Ele imagina que é isso? É coisa de marica, isso é coisa de viadinho. Você acha que eu vou numa constelação familiar? A grande maioria não vai. A grande maioria. E quando eu vou e eu falo que eu vou, eu falo que eu participo disso e aquilo, é chacota. Eu sempre ouço bobagens. Sempre. Não tem uma vez que não venha. Só se eu estou falando com outros homens que fazem a mesma coisa que eu. E como que vocês lidam com isso, então, com essa transição? Como que foi para você, né? Para que isso acontece? Para mim, eu simplesmente cheguei à conclusão que não valia a pena. Eu vou me encontrar com quem vale a pena para mim. Aquele que não vale a pena, se ele quiser vir comigo, que venha. Se não venha, muito obrigado, foi um prazerzão te conhecer. Só. Sem dor. Entendeu? Sem dor.
Sem dor nenhuma. Não tem o que fazer, porque se o cara não quer mudar, se a pessoa não quer entrar no outro ritmo, se a pessoa não quer, é o que eu falo, ajudar termos um mundo melhor, né? Porque eu acho que tudo que você faz também, a gente quer o quê? A gente busca que a pessoa se reencontre, se encontre, para quê? Para ser feliz, porque todo mundo nasceu para ser feliz, ninguém nasceu para ser infeliz. Ninguém veio para esse mundo para ser infeliz. Todos, com certeza, vieram para ser felizes. Só que muitos não se tocam que vieram para esse mundo para ser felizes. E demora para se tocar, né? E demora. Provavelmente vai morrer e vai continuar igual. Que, infelizmente, tem muitos assim. Então, e não adianta. A gente tem que saber lidar com ambos. Ao ponto de, se de repente realmente não dá certo, me afastar. Me afasto. Eu não vou brigar. Eu me afasto. Simplesmente isso, entendeu? E quando existe uma fala, qualquer piada realmente que a gente ouça, ou de mulher, que está indo contra, efetivamente, né? Tem piadinha realmente boba, mas coisas que não são necessárias falar, eu falar, desculpa, isso para mim não serve, sabe? Não gosto desse papo, não serve para mim. Mesma coisa que falar de racismo, é a mesma coisa. Ela não serve esse assunto para mim. É posicionamento. É o seu posicionamento. É você se posicionar efetivamente no que você quer ou no que você não quer. Ponto. Acabou. Se é uma coisa que você não gosta, fala que não gosta. É a melhor coisa. Esse grupo de cerveja aí de faculdade, há 2 anos nós tivemos num boteco lá em São Paulo, em Guarulhos, na verdade. Nós somos em 5 homens. Mas foi muito interessante, que no início era só essa bandalheira, né? Passa uma mulher, fala, nossa, que gostosa, olha aquela, quer pegar todo mundo, que homem tem que pegar todas, né? Senão não é homem, tem que sair pegando, né? Ou pelo menos falando que pegou. Aí eu comecei a mudar, comecei a falar. Foi interessante que a conversa mudou tanto que os 4 começaram a me ouvir. Mas foi a única vez, tá? Foi uma única vez. Fácil, né? Assim que começa, né? E acho que é isso que você falou, que foi o que aconteceu muito no meu processo de autoconhecimento, eu lembro que foi um misto de emoções, né? Porque eu olhava e falava assim, cara, mas eu gostava de andar com aquelas pessoas, era legal. Mas aí quando eu ia encontros, eu falava, era um vazio, aquilo não fazia mais sentido. Não faz sentido. As piadas que eu mesma fazia já não tinha mais sentido, porque eu também não fazia mais, e aí eu falei, cara, essa Exatamente. vida agora tá mais interessante, eu tô sabendo mais quem sou eu, tá trazendo resultados para minha vida, e aí você acaba, é uma distância natural, né? É o que você falou, a palavra que você falou é certíssima, é o não fazer mais sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. E quando você sente isso, que essas falas que você mesmo falava, e que você ouve, e você sente que não faz sentido, é o seu pulo, é o seu salto, é uma oitava que você foi acima. Entendeu? E não tem volta. Ela não tem volta. Eu não conheço não conheço ninguém que tenha acontecido isso e que voltou a ser o que era. Ninguém. Eu não conheço nenhum homem que voltou a ser o que era depois que ele deu esse salto. Sim. Entendeu? Não tem. A gente está com uma pergunta aqui, mas só para concluir isso que você está falando, é a famosa frase, né? Uma consciência, uma vez expandida, ela jamais volta ao mesmo espaço. Ao mesmo Exatamente. Isso chama-se consciência. Quando você começa a ver Sim. que, cara, ok, eu fiz isso a vida inteira, mas não agrega mais em nada, não é esse o caminho, eu estou encontrando um outro caminho muito mais grandioso, que minhas relações estão ficando melhores, que meu dia a dia está ficando melhor, que eu comigo mesmo estou melhor, estou ficando mais tranquilo, mas né, você acaba optando por ir por esse caminho, né? A Ana perguntou assim, gente, a nova geração está mudando isso, né? Então, como que está isso? Eu tenho um amigo bem novinho que eu conheci, Nazaré Uniluz, ele fala muito sobre a masculinidade, sobre o masculino, ele participa de guerreiros. Tem um outro grupo que acho que é Brotherhood, alguma coisa assim, não sei se você... Tem Brotherhood, tem, já ouvi falar. Tem 23, 24 aninhos, eu acho isso incrível. Como que tá legal. isso, né? Porque é o que você falou, você trouxe
sua experiência de um vô italiano, de uma outra geração que trouxe isso para você e você, talvez numa idade já mais madura, foi, opa, peraí, olhar para isso e fazer as mudanças e mudar seus relacionamentos familiares e tal. Como que você sente essa geração que está chegando? Que nem você trouxe aí do seu genro, que te deu um livro já. Isso, exatamente. Está mudando? Eu percebo que está mudando. Tá? Esse grupo do Jornada Solar, que é idealizador, é um filho de um guerreiro, o Juliano, né? Eu participei de algumas rodas, ele faz rodas online. Depois eu posso até, você, depois no teu grupo eu te passo, você pode passar para o pessoal, que no Instagram é @Jornada Solar. Jornada Solar. Tem o Instagram deles. E eles fazem os encontros dos homens mensais no final de cada ciclo do livro. Tá? Sempre que existe o giro do ciclo, existe uma reunião mensal com algum trabalho. É basicamente o que eu tenho feito aqui. Eles fazem uns trabalhos um pouco diferentes, mas é basicamente o que eu trabalho aqui no Yoga Valley. E uma coisa muito interessante, o grupo de homens aqui de Yoga Valley são homens mais velhos, vieram homens mais velhos. Tinha um rapazinho de 23 anos, que ele mudou-se e foi embora. E ficaram pessoas acima de 40, todos, até 69 anos. Quer dizer, de 40 a 69, aqui esses homens que têm vindo aqui no Yoga Valley. O grupo de homens do Guerreiros do Coração, que eu participei dessa roda com eles online, nós estávamos no dia que eu participei, devia ter uns 55, uns 55 homens mais ou menos. A faixa de idade era outra, é de 23 a 35. São jovens, entendeu? São jovens. E eu conversando com o meu genro tem 33, o Cício. O Cício é produtor de vídeo do Jornada Solar. Conversando com o Cício, ele me fala muito, tanto é que eu tenho muita conversa com ele, coisa que eu nunca vejo. O tipo de conversa que eu tenho com o Cício não é uma conversa de pai para filho, é de amigo com amigo, falando de vida, falando de sexo, falando de emoção, falando de comportamento com esposa, com marido, etc. Ele fez alguns cursos, inclusive, agora fugiu o nome, encontrando a sexualidade masculina, alguma coisa assim, esse curso que ele fez. Para se encontrar também sexualmente, não ser pura e simplesmente um cara que quer, que é a grande maioria do homem, transar simplesmente porque precisa transar, né? Transar porque é homem, para transar, para desestressar. Transar desestressa. Quanto eu já ouvi isso? Transar desestressa, entendeu? Porra, não é isso. O fato não é isso. O sexo em si é uma troca de energia muito grande. Né? É a maior troca de energia que existe. E deveria ser feita realmente com grande respeito. E eu vejo isso no Cício. Tá? Tanto é que a gente fala muito abertamente, ele está com a minha filha. Né? E a gente tem papo muito aberto. É muito legal. Então eu percebo que essa geração que tem vindo, que a gente conversa, esse rapazinho que teve aqui de 23 que eu falei, a cabeça é diferente, a cabeça ela é um pouco mais aberta ao ouvir. Existem todos os tabus ainda dentro. O próprio Cício fala. Ele tinha muito tabu de masculinidade, que o pai dele também deixou. Né? Mas a impressão que me dá é que essa geração dessa idade, vamos falar média de 30 anos, eles estão muito mais abertos a falar do que quando eu tinha 30 anos. Eu vou comparar com a minha geração de 30. Né? Minha geração de 30 era homem macho. Né? E eu acredito que mais para trás pior era. Quer dizer, homem macho. Né? É homem que tem que, né, mostrar que é homem porque está pegando, porque está transando, porque saiu com 200 mulheres, porque foi no prostíbulo. Eu já cheguei a ver isso, tá? Homem que vai em prostíbulo e toma Viagra, não sei para quê, porque não sei quem ele quer comprovar o quê, para estar saindo com uma prostituta. Quer dizer, não sei para quem que ele quer provar o quê, entendeu? Então são coisas malucas, né? São coisas assim que distorcem efetivamente tudo isso. São distorções. São distorções. E tudo isso
eu percebo que nessa garotada é diferente. É diferente. Tá? É. Que bom. E Quer depois dizer, conclui aí, depois eu tenho mais uma pergunta para você. tá. Não, pode falar. Você falou, né, dessas distorções, e você defendeu bastante aqui a mulherada, mas eu também gostaria de trazer um ponto de atenção, né? Porque nós também crescemos em meio a isso. Do mesmo jeito que Uhum. vocês ouviram, Sim, a gente também ouviu o que é ser um homem, como que deve se comportar. Então, muitas mulheres, por mais louco que seja, também faz exigências, vamos dizer assim, sem pensar um pouquinho, né, no que está exigindo, no que está faz, falando. Então, por faz. exemplo, se o cara, sei lá, é, sai numa noite e não quer transar naquela noite, aí deve ser um broxa, porque, né, pô, nem transou. Perfeito. Ah, porque nem fez isso, ou nem fez aquilo, né? Então, assim, como que você vê que a mulher, nesse processo, né? E essa live eu quis trazer e falei para as mulheres assistirem por isso, porque é importante a gente também ter esse olhar, porque sim, as mulheres passam por muitas coisas, a gente ainda tem aí um número de traumas de infância e das mulheres em relação a abuso emocional, físico, sexual. Para mulheres ele é muito maior do que homens, elas têm que cuidar e olhar para esses traumas em algum momento da vida. E a gente fala muito disso, mas assim, os homens também têm os seus processos, os homens também têm os seus traumas e passam por essas exigências. E quando a gente reforça, Uhum. a gente não está contribuindo com vocês. Então, de que forma você acha que as mulheres, né? E agradeço as mulheres que estão aqui, porque eu acho que vocês podem entender um pouco mais agora com essa live desse universo masculino. E como que a gente pode contribuir com esse processo de vocês? Legal. Quando a gente fala, por exemplo, em feminismo, né? Eu acho que o feminismo ele trouxe muita coisa para a mulher que a mulher precisava ter. Foi de acordo com o feminismo que a mulher teve muita coisa que o homem estabeleceu que a mulher não tinha direito. Então foi por conta do feminismo, efetivamente, que isso aconteceu. Só que eu acho que de bastante tempo para cá, o feminismo, efetivamente, ele agrediu a mulher de um outro lado, que é mais ou menos o que você está falando. A mulher, ela tem duas coisas. O feminismo de um lado, né? A mulher muito feminista, tá? Que eu acho que ela tem todos os direitos que o feminismo efetivamente trabalha, só que a mulher também acabou se perdendo um pouco quanto a isso. É o que você falou. A mulher acabou tendo poderes na mão que eram de homens e de repente também não soube lidar. Então tem coisa, por exemplo, que a gente brinca, eu brinco com a minha mestra, por exemplo, a Leide, né? A Leide foi a pessoa que me formou no meu transpessoal. Ela fala, homem tem muito papel que é de homem, e mulher tem muito papel que é só de mulher. É muito melhor um homem trocar pneu do que uma mulher. Não que a mulher não troque, a mulher sabe trocar pneu, certo? Mas o homem, ele na sua maioria, é mais forte que uma mulher. Sim. Então ela fala, eu não me importo nem um pouquinho deixar um homem trocar o pneu para mim. Nada. Qual é o problema? Entendeu? Então, o que eu vejo, tudo que eu falei sobre respeito, sensibilidade, você se conhecer, etc., vale também para a mulher começar a reconhecer também muita coisa que ela cobra do homem. Né? E uma outra coisa que eu falo também, isso vale para ambos os lados. Tá? Eu ouvi outro dia um cara falando uma coisa sensacional. O cara falou, todo mundo procura a tampa, eu vou procurar, a pessoa é a tampa da minha panela, né? Cara, se você está procurando uma tampa para panela, você está ferrado. Você tem que ser a tampa e a panela. Porque duas metades nunca vão se tratar bem. Então você que cuide da sua tampa e da sua panela, o outro cuide da tampa dela e da panela dela, que aí tudo vai funcionar. Porque duas metades de pessoas não vão dar uma pessoa inteira. Duas pessoas inteiras vão dar um bárbaro relacionamento. Mas só se duas pessoas inteiras tiverem com toda essa coerência que eu falei. Então, tudo que eu comentei sobre mulher é exatamente isso. O homem, eu acho que ele foi criado de uma forma que ele acabou estando muito mais vulnerável que a mulher. A mulher é muito mais aberta à mudança. A gente percebe isso. A mulher ela é mais aberta a se tratar.
tem muito mais abertura a se tratar. Ela, quando resolve se tratar, ela vai e se trata. Homem, não. Tanto é que a grande maioria de pessoas que vêm, por exemplo, para tratamento, normalmente para uma terapia, é muito mais mulher do que homem. Entendeu? Por quê? O homem não dá o braço a torcer, porque ele aprendeu que não pode dar o braço a torcer. Em contrapartida, é a maioria na cadeia. 95% do carcerário é homem, é só 5% é mulher. Entendeu? Então, mostra o quanto o homem ele se retrai em tudo para mostrar que é homem. A mulher ela é mais tranquila nesse ponto. Eu acho que a mulher, ela quando está afim, ela cede mais do que o homem, ela aceita mais do que o homem. Então, ainda tem também o braço a torcer? Lógico que tem. Os receios, é o escudo que eu comentei no início. A mulher acaba também tendo um escudo por medo de uma fala mais alta, né? Para o cara que é arrogante, grita e fala mais alto. Estou falando de mim, tá? Porque eu fiz isso. Tá? E eu falo alto. Se eu falo alto, imagina quando eu grito. Né? Quer dizer, então, a mulher, da mesma forma que eu fiz isso, eu conheço vários outros que também já fizeram, e isso, na sua grande maioria, a mulher cria um escudo, a mulher põe um negócio na frente dela. Então, esse desarmar de ambos os lados, que é o que cria a abertura para a fala. É o desarmar. Vamos se desarmar? Vamos desarmar. Joga tudo no chão. Joga espada, joga escudo, joga tudo no chão e vamos conversar sem a agressão. Né? Eu estou até aproveitando isso, que um gancho que me veio, eu estou fazendo agora, eu e um amigo, o Newton Galdano, é um cara que fez expansão de consciência comigo, nós estamos fazendo um curso que vai ser online, vai ser gravado e online, nós vamos falar só sobre relacionamento. Só relacionamento. Então, ele também é um cara que se separou, que nem eu também me separei de minha primeira esposa, cada um com os seus problemas, né? E a gente hoje, para mim, é muito nítido tudo que rolou na minha vida no meu primeiro relacionamento, e tudo aquilo que eu posso corrigir para próximos. Tá? Porque tudo que acaba deixando de cicatriz é muito difícil depois de a gente tampar, né? Então, esse trabalho que nós vamos fazer, que vai chamar Ser Amor, né? Para homens e mulheres? Esse vai ser para homens, esse é para homens e mulheres. Esse vai ser para homens e mulheres. Online. Ah, esse vai ser bem... Nós vamos fazer gravado e uma vez por semana online. Não está pronto ainda, estamos trabalhando nele. Acho que vai demorar mais uns 2 meses ainda para fazer alguma coisa. Tá? Que ele vai ser gravado, alguma coisa gravada, que a pessoa vai gravar, e nós vamos ter as discussões semanais via Zoom. Para as pessoas que compraram o que foi dado como exercícios, ou falas, ou etc. Tá? Então, eu até convido depois, mais para frente, eu te passo para você saber como que será. Por quê? Porque a gente percebe que, efetivamente, os relacionamentos... tem muito relacionamento falido. E tem muito relacionamento falido que dá para voltar a ser um relacionamento legal. Entendeu? Porque falta somente isso, o desarmar. O desarmar. Entendeu? Desarmando, o homem se entendendo, a mulher se entendendo, se conhecendo, sabendo de onde vêm seus problemas, porque normalmente o que acaba muito acontecendo em relacionamento, e isso é fato, é você criar alguma expectativa no seu relacionamento das suas faltas. Então você quer um relacionamento de tudo que você não teve com a sua mãe, ou com o seu pai, com a sua avó, e você quer da sua esposa. Só que ela não sabe. Ela não sabe quais são as suas faltas. Ela não sabe o que você teve de falta que ela pode te ajudar. E não só isso. O relacionamento, não que você não possa ter carinho, reconhecimento, tudo isso. Você deve ter. Só que tudo isso deve vir por bônus. Por bônus. É um a mais, é um upgrade. Você não tem que vir porque eu fiz isso, eu vou ter aquilo. Não. É bônus. Se ambos os lados trabalharem nesse conceito, rola. É aquele amor de mão única. Ama só na ida, sem esperar a volta. Se todo mundo amar só na ida, sem esperar a volta,
vai estar todo mundo amando barbaridade. Com certeza. Né? Que isso não é um amor incondicional. É o amar sem volta mesmo, é o amar sem esperar nada do outro. Pura e simplesmente porque ama. Eu amo porque eu amo. Acabou, faço porque faço. Né? E se o outro fizer da mesma forma, tá feito. São dois inteiros juntos. São dois inteiros andando na mesma rota. Né? Não sei se eu te respondi o que você perguntou. Não, super. Eu quero fazer um adendo de uma coisa que você falou logo no começo. A gente tem uma pergunta já aqui sobre esse curso, se vai ser individual ou se vai ser para casal também, se casal pode participar. E eu já vou deixar um convite embutido aqui. Como você falou que ainda vai demorar mais uns 2 meses para lançar, antes, quando você tiver para lançar, a gente marca outra live aqui para a gente falar mais. Ah, legal, legal. E aí eu legal. aqui para o pessoal também. Mas se puder responder a pergunta da Fanny, vai ser para casal, e depois eu quero comentar o que você falou. Eu vejo da seguinte forma, o curso é individual, ele é individual, porque a gente tem que, antes de qualquer coisa, se conhecer, então ele é individual, e depois o casal pode usar junto. Então o ideal é o quê? Que o casal faça individualmente. Se é um casal que quer fazer, que cada um faça individualmente, né? Para depois unir. Não adianta fazer em casal, querer fazer sem se conhecer sozinho. Vamos primeiro se conhecer, vamos primeiro se entender pessoalmente. Quem sou eu? O que eu preciso? O que eu busco? O que eu quero? O que eu quero entregar para o outro? O que realmente eu estou jogando de responsabilidade no outro, que são coisas que faltam para mim e a pessoa nem sabe. Então, esse autoconhecer, esse trabalho, ele é individual. Ele não é feito de um pelo outro. Tá? E sem discussão. Se começa a fazer isso, falei, tá vendo? Eu te disse que será assim. Não adianta querer, porque a gente não sabe. Tá? Então, esse jogar na cara também é uma coisa que não pode existir. É o desarmar. Né? Por isso que eu volto a falar no desarmar. Então, o trabalho é feito para ser individual, para ser usado como casal. Eu gostaria de dizer dessa forma. Né? Maravilha. O ser, para você ter ideia, o ser é um acrônimo, né? Que é sabedoria, S de sabedoria, E de empatia e equilíbrio, e R de respeito. Então é sabedoria com empatia, equilíbrio e respeito. Então, o que dá o ser? Amor. Você tendo sabedoria, empatia, equilíbrio e respeito, só pode dar amor. Né? Muito bom. Perfeito? Então isso aí é para futuro. Isso é para uns 2 mesezinhos, vamos falar de novo. E aí depois você volta aqui, então, quando estiver pronto para a gente falar mais. E assim, a gente já está com 58 minutos, então eu vou para a última pergunta, mas antes da última eu quero comentar lá atrás, quando eu perguntei, né, como que o feminino, como que as mulheres podem ajudar, então, esses homens, como podem ajudar nesse processo, né? Porque é o que eu falei, nós também compramos uma série de crenças, né? Sobre o masculino, como ele deve ser, sobre como ele deve se comportar. E você contou do seu amigo ali sobre a história do pneu, né? E isso me lembra, eu comentei com você outro dia que você veio me visitar, que a gente estava conversando da live, do meu processo, né? Nesse processo de eu achar que o menino é frágil, eu lembro há 11 anos atrás, a minha coach antroposófica, a pergunta dela foi muito simples, né? Ela falou assim, Juliana, você está entrando num avião, tá ali com a sua malinha de mão e na sua frente tem um rapaz. E o rapaz pergunta para você assim, olha, eu posso colocar a sua mala no bagageiro? O que você faria? Você deixaria? Imediatamente. De jeito nenhum. E ela, mas por quê? Isso aí. Eu tenho perna, eu tenho saúde, eu mesmo levanto e vou lá e coloco minha mala no bagageiro. Para você ter uma ideia do quanto eu tinha no meu processo, na minha cabeça, porque foi assim que eu aprendi desde a infância, de que eu era autossuficiente, de que eu podia fazer tudo, né? E o quanto isso interferiu nos meus relacionamentos. E aí, com esse trabalho que eu fiz com ela trouxe muito disso que você falou aqui, né? Tem coisas que é intrínseco do homem, né? Como seria, em vez de a gente olhar para esse lado de agilidade, a gente permitir que o homem seja o homem nessas gentilezas. Exatamente. Coisas que talvez seja um prazer para vocês, né? Fazer isso. Quer dizer, então, exatamente isso. Se o cara colocar uma... Opa, travamos aí. Vamos ver se volta. Voltou? Fala de novo.
Voltou, pode falar. É muito mais simples realmente você fazer isso. Essa que eu te falei do pneu que a Lady comentou e você da mala, é a mesma coisa. Quer dizer, qual o problema da mulher deixar ser assim? Não tem nada a ver com feminismo e machismo isso. Nada a ver com feminismo e machismo. Nada, 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 nada. É por isso simplesmente, poxa, tá lá o homem, pô, posso colocar? Pode, por que não? Põe. Graças a Deus alguém colocou para mim, né? Não é entrar, volta a falar com arma, não, eu sou mulher, mas eu também posso. Eu sei que você pode, não tem problema nenhum, você pode tudo, igualzinho ao homem. Eu acho que a mulher pode tudo igual ao homem, sem diferença nenhuma. Mas existem coisas que podem ser feitas pelo homem e coisas pela mulher. Né? A mulher tem muito mais habilidade em um monte de coisa do que o homem, e vice-versa. Existe isso. Não que ambos não... Ambos podem aprender as duas coisas. A escuta da mulher, a doçura da mulher é uma grande fortaleza, né? Então eu não enxergava como uma fortaleza, né? Eu não via, eu só enxergava a mulher como frágil. Então eu tive que trabalhar isso em mim, né, naquele período para mudar a minha forma de ver. Então eu acho que essa é uma forma da gente contribuir aí com vocês, né? Da gente também começar a se olhar espaços que a gente está dando aí para esses masculinos, né? Estarem próximos da gente, estar com a gente e fazer também o papel deles, né? Quando eles estão aí junto de uma grande mulher. A minha última... Hoje existem, deixa eu só falar rapidinho, hoje existem vários trabalhos que estão sendo feitos por mulheres, né? Que ajudam nisso. Até minha filha está aqui, tô vendo que minha filha está aqui, ó. Reluz Alma Gianina é minha filha. Ela tem trabalhos lindos para mulher, entendeu? Para o feminino. Não confundir feminino com feminismo. Né? É para o feminino, é o sagrado feminino, da mesma forma que tem o sagrado masculino. É isso, é a gente realmente se entender como homem e como mulher, cada um no seu papel como homem e como mulher. Tá? Então existem N mulheres que estão fazendo trabalhos. A Lady me convidou para depois, a Lady faz trabalhos de sagrado masculino. E ela me convidou, César, depois que você fizer as coisas, vamos fazer um trabalho para o sagrado do inteirismo? Vamos juntar esses homens com essas mulheres e fazer um trabalho juntos? Vai ser lindo, porque é isso. Era essa a pergunta? Isso, mas vamos lá, já que você já captou energia. Você entendeu? Porque eu particularmente acho que esse é o caminho. Gente, é ter o convívio, não é o separativismo como está havendo em um monte de coisa. Eu tenho visto ultimamente o separativismo em muita coisa. Hoje você vê o não binário, o gay, o transexual, o não sei o quê, o parará. Gente, é tudo separativismo e todo mundo é gente, todo mundo é ser. Todo mundo quer um relacionamento. Todos querem um relacionamento. Todos, sem exceção. Caixinhas, né, em vez de olhar para a integralidade. Exatamente. Então, vamos realmente se enxergar como um ser que é capaz de ter um relacionamento. A Mandala Lunar, que é o livro das mulheres, existe um outro que eu não lembro o nome, eu sei que a Mandala Lunar a minha filha fazia, e eu acho que ela acabou mudando para um outro que eu não lembro qual é o nome, mas é Mandala Lunar. O do homem é esse aqui, ó, Jornada Solar. Ai, peraí. É um livrão, tá vendo? Deixa eu tirar os comentários aqui, senão o pessoal não enxerga. Baixa um pouco, põe aí mais para... Não deu para ver. Que capa bonita. Jornada Solar. É lindo o livro. Ele é um livro ele é grande. São um livro de 300 e tantas páginas, 390 páginas. Entendeu? Ele é um livro e é uma agenda. É fantástico esse livro. É fantástico. Eu vendo ele aqui no Espaço Yoga Valley, eu tenho a venda ele, que eu estou vendendo, eu estou ajudando os meninos a vender, porque eles trabalham com a venda do livro, né? Então, se alguém quiser, eu tenho aqui no Yoga Valley. Quem estiver em Atibaia, pode vir pegar comigo. Quem não for de Atibaia, entra no Jornada Solar e pode comprar pelo site. Vai pagar o mesmo valor que vai pagar comigo. Tá? Então, as mulheres fazendo trabalhos e homens fazendo trabalho dessa integração, tá? De realmente encontrar o sagrado que existe dentro de cada ser, como mulher e como homem, como ser, né? Que anjo não tem sexo, né? Então é como ser, né? As coisas vão evoluir de uma forma muito mais gostosa, muito mais coerente, muito mais coerente. Acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Muito bom. Que pelo menos eu tenho tido como uma missão de vida.
Ótimo, linda, linda missão. E para a minha vida, né? Porque a minha vida, porque eu também sou um ser também cheio de defeitos. Demais, uma cacetada. Também estou em construção ainda. E não me importa estar em construção. Acho que a nossa construção é eterna. O importante é saber que você está em construção, que você não está parado. Né? Está aberto a realmente se construir, reconstruir, construir, reconstruir e vai para frente. Esse acho que é a coisa mais importante que a gente tem dentro da gente. Muito bom. César, a live está incrível, mas a gente já está em 1h05. Eu vou só fazer uma última pergunta aqui da Marisol, que eu não quero deixar passar. Imensa gratidão por você topar, estar aqui abrindo esse espaço. Gente, compartilhem depois, essa live vai estar no meu perfil e pode ser uma contribuição imensa para homens e mulheres, para a gente começar a desconstruir um monte de coisa, para a gente olhar para tudo isso de um jeito diferente, para os relacionamentos serem melhores, né? A gente não precisa casar 25 vezes para começar a olhar para isso e brigar e fazer um monte de coisa, né? A gente pode mudar isso e eu acredito muito nisso. Uhum. Mas a pergunta da Marisol poderia comentar sobre o desejo sexual nesse conceito? Como despertar desejo sexual sem prejuízo do companheirismo? Respeito, carinho, dentre outros. Tá clara a pergunta? Você prefere que ela comente mais alguma coisa? Quer que eu releia? Não entendi. Não sei se deve ser... Fala de novo. Eu não sei se o contexto dela, na verdade, seriam vontades sexuais reprimidas. Poderia comentar Pode ser isso? Desejo sexual nesse conceito? Como despertar desejo sexual sem prejuízo do companheirismo, respeito, carinho, entre outros. Eu vou falar o que eu entendi da minha parte aqui, depois você pode comentar também, tá? Mas, por exemplo, nós mulheres normalmente sofremos uma repressão, né? Com essa parte sexual, assim. Eu demorei para entender que, tipo assim, eu não sou uma pessoa que eu costumo sair com várias pessoas, nada contra quem escolhe isso, mas nunca foi uma coisa que eu fiz. Mas quando eu estou com alguém, eu gosto de me relacionar, eu gosto do sexo. É uma coisa que tá entre não a primeira, mas entre as coisas importantes para mim de um relacionamento, né? E demorou muito para eu aceitar, compreender e falar sobre isso. Porque eu já cheguei a ouvir de amigas minhas que isso era errado, né? Que, por exemplo, sei lá, eu tinha com meu ex-marido uma vida sexual superativa e numa conversa de mulheres eu fui reprimida por 3 amigas minhas quando eu tinha 38 anos, ao ponto de eu chegar em casa me achando a pessoa mais errada do mundo. E eu tive que também para isso, né? Então eu não sei se é nesse sentido que a Marisol perguntou. A tua filha está colocando aqui o Tantra, a formação de Tantra me ajudou muito, eu também fiz a olhar para isso, mas como que, acho que talvez a gente possa ter, né, no caso, essa ligação sexual, mas também né? E acho que também as mulheres olharem para isso, né, que foi o que aconteceu comigo, nesse aspecto de você poder se aceitar, né, não achar que é errado, não entrar num ponto aí de erro de você, né? E a gente vê muito isso também. Mas enfim, eu acho. A Marisol, eu entendi isso, sim, então acho que é da forma como você tinha interpretado aí. Tá. Então o que eu penso nisso? A Renata falou, por exemplo, do Tantra. O Tantra é uma coisa que, infelizmente, ele é interpretado eu acho que até pelo brasileiro, tá? De uma forma totalmente errada, tá? Porque o Tantra é uma filosofia de vida, ele não é sacanagem, que infelizmente quando a gente fala de Tantra, a primeira coisa que o cara fala quando você fala Tantra, ele vai pro Kama Sutra e acha que é transar daquele jeito. Não tem nada a ver com isso. O Tantra não é isso. O Tantra, efetivamente, respondendo a Marisol, é o respeito. É você, efetivamente, dizer quais são as suas vontades e quais as vontades do parceiro. Ambos podem não ter vontade e ambos podem ter vontades que eles não sabem e nunca foi falado. Quer dizer, então, essas vontades ou não vontades, que eu acho que é o caminho para melhor sexualidade no relacionamento. Tá? É o homem, efetivamente, saber que, de repente, ele está cansado e ele broxou. Ou ele deu ejaculação precoce e ele não conseguiu. Arranja outra forma, cara. Ué, entendeu? A parceira, se a parceira, vai conseguir entender e não cobrar. Então, e todos os
fugiu a palavra, os sonhos eróticos, vamos falar assim, que tem tanto em homem como em mulher, tá? Que às vezes num relacionamento acaba não sendo falado, o homem vai sair de casa e encontra com o amante, e a mulher sai de casa e encontra com o amante. Por que não acontecer isso com o casal? Né? Então, isso não é falta de respeito, como a Marisol colocou, falta de companheirismo. É a pergunta dela, na verdade. Mas então, eu acho que o companheirismo e o respeito, falando sexualmente, é a abertura. É você poder efetivamente falar o que você gosta, o que você não gosta, o que você gostaria, que quer colocar coleirinha, quer colocar algema, o que for. Quer ficar só de gravata e meia. Gente, use e abuse. Isso não é falta de respeito. Dentro de 4 paredes, você sozinho, vale o que for que você interpreta como respeito no casal. Então, e pode ter certeza de uma coisa, isso acontecendo, muita coisa também muda. A partir do momento que você começa esse trabalho, não estou com vontade, sem ter que arrumar uma dor de cabeça, né, que a gente ouve bastante, né, estou com dor de cabeça, não quero hoje, né, que as conversinhas que a gente vai, a mulher vive com dor de cabeça. Não está com dor de cabeça, não estou com vontade, ponto. E o homem não tem que virar de bunda e ficar de bico, eu fiz muito isso na minha vida, tá? De ficar puto porque a minha mulher não queria transar. Puta merda, tô louco pra transar e a mulher não quer. Eu virava de bunda, de bico, ficava puto da vida dando murro na cama. Gente, ela não quer, vamos respeitar. Respeita. Porque o não respeito vai virando um turbilhão, um vulcão, e isso, com o tempo, destrói o relacionamento. Destrói. Eu acho que destrói. Ela colocou mais nesse sentido, porque ela complementou, né? O companheirismo aprofunda o amor, mas pode, não é uma premissa, mas pode reduzir o desejo sexual ao longo do tempo. Para algumas pessoas, outras não. Mas eu acho que é isso que você assim, é ter esse diálogo, né? Ter esse espaço aberto. Lógico. Eu acho o seguinte, lógico, um casal casado há um monte de tempo, é diferente de quando ele fazia sexo no início de um relacionamento? Lógico que é. Lógico que é. Mas não que seja ruim. Vai diminuir? Provavelmente, até a idade diminui. Com a idade diminui. Eu fico pensando, hoje eu tenho 60 anos. Falo, caramba, né? Puta vida, eu fico me lembrando, nossa, eu tinha vontade de fazer todo dia. Hoje, eu falo francamente, hoje eu não tenho vontade todo dia. Não tenho. E tem muito homem que fala que tem vontade, que é mentira, quer fazer por fazer, tá? Só pra mostrar que é homem. Tem que transar porque tem que transar. Entendeu? Tem que comparecer todo dia. Né? E não é assim. A mesmice é a pior coisa que tem. Então, a conversa, as mudanças, os sonhos eróticos, as vontades, elas têm que ser faladas. E o que não gosta também tem que ser falado. Né? Que eu tenho amigas que falaram já pra mim, que casadas, etc. Meu marido chega em casa cansado, o que ele quer é transar, eu abro as pernas, ele transa, e acabou, ele dorme. Não senti nada, dane-se, ele pelo menos não me encheu o saco. Quer dizer, gente, essa é a pior, acho que é a pior que a dor de cabeça essa, entendeu? Nossa, Quer dizer, então, por isso que eu falo, a conversa é a melhor coisa. Se o cara quer desestressar, vai pro banheiro desestressar sozinho, né? Acabou, pô. Resolve sozinho, né? E é o que a Rê colocou na filha, né? É porque o sexo ensinado é o sexo pornográfico, né? A gente aprende de uma forma errada, né? Do sexo, de como é. E as mulheres também, né? Porque não são só os homens, né, que assistem a pornografia. A mulher, em muitos momentos também, porque como que eu tenho que performar, né? E aí você assiste aqui, lógico. Meu Deus, né? É praticamente uma ginástica olímpica e um teatro que você fala assim, meu Deus do céu, né? Vamos lá. Exatamente. Mas você vê o que é tratamento. Você me reportou uma coisa que me aconteceu quando eu fiz 40 anos, já que a minha filha está aí, eu vou falar. Eu, quando fiz 40 anos, me fizeram uma festa surpresa num bar. Né? E eu sempre fui muito aberto à conversa. Tanto é que minha filha, quando transou a primeira vez, falou primeiro para mim do que para a mãe dela. Eu fui o primeiro a saber antes da mãe. Né? E nunca tive problema algum de conversar isso com a minha filha. Então, quando eu fiz 40 anos, me fizeram uma festa surpresa naquele bar Santa Cecília, a Chácara Santa Cecília, lá em São Paulo, não sei se você conhece. É um bar que é uma chácara, maravilhoso. E todo mundo, eu tava com... A gente não fala mais César. Pois é.
Eu tinha muito amigo, mas sei lá quantas pessoas tinham no bar amigos. E eu conhecia todos os garçons, maître, que eu ia muito nesse bar. Era onde a minha reunião de expansão de consciência era lá, por 5 anos. Então a gente conhecia todo mundo. Bom, de repente apaga as luzes, começa a tocar uma dança, uma música, e entra a minha filha, dança, que minha filha com 18 anos dançava a dança do ventre, que eu amava. E ela entrou dançando dança do ventre, com aquela roupa de dança do ventre, barriga para fora, bustiezinho, uma dança, né? Dança do ventre. Mas é uma dança. É linda, um puta um balado maravilhoso. Eu amei. Me puxa para dançar com ela, dancei. Eu tive 2 amigos que quase me mataram. Seu irresponsável, como é que você deixa a sua filha andar assim? Meu amigo, é a sua cabeça, não é a minha filha. É a sua cabeça, cara. Não é a minha filha, não. Minha filha tá linda, maravilhosa. Amei esse dia do meu aniversário, né? Mas a cabeça do cara é o que ele estava querendo, é o que ele levou desses motivos sexuais que, por exemplo, a Marisol colocou. É o que ele estava enxergando. Que ele leva isso para outro lado. Não tem que levar cada coisa no seu lugar, né? Cada coisa no seu lugar. Aquilo é uma dança. É um show, um espetáculo lindo e maravilhoso. Te agradeço, viu, Rê? Obrigado, viu? Adorei a minha festa. Então, a cabeça da gente é muito louca. A cabeça da gente tem que realmente policiar muito a cabeça. Exatamente. Legal? E é o que a gente fala no Acre, interessante ponto de vista, sair do julgamento, estar em estado de percepção, sair desse julgamento tão implícito que a gente aprendeu desde criança, que é bacana e não é nada bacana. Exatamente. César. Então, as meninas que quiserem indicar o trabalho, fiquem à vontade. Se quiser conversar comigo, pede o meu contato para a Ju, fala comigo antes, se quiser indicar para algum amigo, algum homem, ou irmão, pai, marido, o que for, companheiro, quiser conversar comigo antes, eu estou à disposição para bater um papo, para saber como a gente pode trazer mais homens para essa roda. Legal, eu vou deixar a live salva e lá eu mando o teu perfil, então quem quiser falar com você, entra lá no teu Instagram, manda inbox, já pega o teu contato e legal, Ju. Vamos que vamos. Muito obrigada. Você sabe que você é um querido. Tem um obrigado a você, adorei. Você, meu amigão. Mútuo. E eu tô muito feliz de fazer mais uma live aqui contigo. A gente marca outra. Legal. O Rafael colocou, gostaria de ver mais homens participando. Poxa, a gente também. Vamos mandar parada, gente. Vamos lá. É isso aí. César, divulga lá. O Rafael, ajuda a divulgar, Rafael. Ajuda aí. Pelo jeito você é um que já está no caminho, então ajuda. É isso aí, gente. É isso aí. Às vezes a gente acha que o nosso movimento, eu só vou compartilhar com uma pessoa, ou vou compartilhar com 10, talvez só um se interesse, mas o movimento ele começa a partir daí. Se a gente inspirar uma pessoa com a live, é o que o César falou, se vier uma pessoa... Tá ótimo. Cara, a gente já fica feliz. Eu faço para um. Né? Eu faço para um. E um faz e conta para o outro, e conta para o outro, e a mudança ela começa assim, né? Então, exatamente. Gratidão, coração enorme aqui para você. Obrigado, Gil. Gratidão por ter aceitado. E deixa o salve. Legal. E a gente marca uma próxima daqui 2 meses para você trazer aí o teu curso aí. Ser amor. Também. Eu fico triste de ver os homens aprendendo enquanto vivem essa vidinha patriarcal. Aí. E esse aqui tem 28 anos. Olha lá, estamos mudando. Olha que beleza. Tá vendo? É isso aí. É isso aí. Estamos mudando. Legal. Parabéns, Rafael. Beijo, Gil. Beijo para todo mundo. Foi um prazer estar aqui com você, Gil. Legal. Obrigado, viu? Tchau. Beijo.